O caminhoneiro registra ritual satânico na estrada e revela segredos inacreditáveis. A estrada só tinha breu, um silêncio pesado como se o asfalto estivesse preso na noite. No asfalto rachado e marcado pelo tempo, onde cada pedrada parecia gritar histórias que ninguém queria ouvir. João Batista, com as mãos firmes no volante e o coração apertado, sentiu o peso da solidão esmagar seu peito. No retrovisor, o farol do caminhão iluminava uma clareira meio perdida, onde sombras se moviam estranhamente. De repente, uma luz vermelha estalou no meio do nada, cortando a noite como uma faca crua. Curioso, João parou o caminhão. Lá, na beira da estrada esquecida por Deus e pelos homens, ele viu uma cena que jamais esqueceria. Um círculo de pessoas, corpos cobertos por mantos negros, dançavam em volta de um fogo que estalava faíscas que subiam como serpentes rumo ao céu carregado. No centro, símbolos estranhos desenhados com carvão. Pentagramas tortos, livrescos rabiscos que pareciam sul. De repente, alguém ergueu um objeto brilhante, uma faca com sangue escorrendo, que refletia a luz do fogo. Um grito cortou o silêncio da noite. Um grito que parecia vir lá do fundo da alma de João. Ele tentou mexer, sair dali, mas estava petrificado. O que era aquele grupo? O que queriam? Por que a estrada que ele percorreu por anos, levando o sustento para sua filha Isabela, agora guardava um segredo tão terrível? No meio daquela angústia, uma lembrança cruel veio à tona. Isabela, sua menina, a razão de tudo, prestes a partir. Ela, que muda para a casa de um homem rico e misterioso, um empresário muito mais velho, que parecia desprezar as origens humildes do pai. O peso do abandono queimava dentro dele. A vergonha que ela sentia dele, dos seus caminhos simples. Tudo parecia ruir junto com o silêncio pesado daquela estrada maldita. Quando o ritual terminou, João correu para o caminhão com o coração em ritmo descompassado. Ele sabia que aquele momento marcaria sua vida a par. E Isabela? Onde estava ela nesse turbilhão? João precisava encontrá-la. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João acelerou o caminhão, o coração batendo descompassado, mas algo dentro dele não o deixava ir. Era como se uma força invisível o puxasse de volta. Uma linha tênue te ligava àquele lugar maldito. Ele parou de novo. A fumaça do ritual ainda pairando no ar, como um lembrete da cena horrenda. Perguntas ecoavam em sua cabeça. Quem eram aquelas pessoas? E segredos estavam escondidos ali. Antes que conseguisse processar tudo, ouviu um barulho, vindo da clareira. A voz de alguém, suave, mas carregada de um peso insuportável. João, sussurrou. Ele reconheceu imediatamente. Era Isabela. O mundo ao redor pareceu parar. Ele não podia acreditar. Como ela tinha chegado ali? Ao se aproximar, viu sua filha, de pé, com os olhos fixos no fogo, seus cabelos longos soltos ao vento. Mas a expressão em seu rosto não era de uma jovem despreocupada. Era profundamente séria, quase sombria. Isabela, o que você está fazendo aqui? Ele a chamou, a voz instável. Ela não parecia ouvi-lo. Estava em transe, mais como uma espectadora do que como uma participante. Então, a verdade começou a se revelar. Uma mulher,
A líder do culto se virou para ele. Os olhos dela brilhavam, como se tivesse o próprio fogo do ritual dentro deles. Ela é uma de nós agora, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Desde o momento em que decidiu se afastar de você. A pressão em seu peito aumentou. Um nó de mistério e dor se formou. Ele não conseguia suportar a ideia de que sua filha, a razão de sua vida, estivesse misturada àquele horror. Isabela, não! Você não pertence a isso! A tentativa de a puxar de volta só fez com que ela balançasse a cabeça lentamente. Eu precisava me libertar, pai. Você não entende. Esse mundo é maior do que as coisas simples que você vive. Você sempre foi pequeno demais para ver. A firmeza de suas palavras cortou João como uma faca. Para ele, Isabela sempre foi sua criança. E agora pensava que ela era maior, mais sábia do que ele. Aquela não era mais a menina que comia pipoca ao seu lado no sofá. Eu te amo. Volte, por favor. Ele implorou desesperado. Mas a expressão dela endureceu, transformando-se em uma máscara de determinação. Você nunca quis entender, papai. Eu não posso mais ser a sua filha perfeita. Isso aqui é a liberdade. As palavras dela ecoaram como um golpe no coração dele. Então, o ritual começou de novo. A mulher à frente fez um gesto e as outras pessoas se juntaram a Isabela. Um brilho vermelho tomou conta do chão. Luzes tremeluzentes, dançando com os murmúrios, fazendo o horror parecer quase belo. A última coisa que João viu, antes de tudo se transformar em um caos colorido, foi o olhar desprovido de remorso de sua filha. Um grito ecoou, completo e arrasador. A tensão se transformou em um clímax insuportável. No meio do caos, João sentiu uma mão fria em seu ombro. Virou-se para ver uma figura familiar, a mãe de Isabela, que havia morrido anos atrás. Ela estava ali, com uma expressão de dor e tristeza, mas o que ele notou foi algo nos olhos dela, uma centelha de aprovação. O coração de João disparou. Ele estava cercado por fantasmas. Aquele culto não era algo novo. Era como se as sombras da sua vida tivessem vindo à tona, revelando segredos ao mesmo tempo aterradores e fascinantes. Ele deu um passo para trás, a mente girando em um turbilhão. O que realmente estava acontecendo? O que esse fogo significava? João! A voz etérea o chamou. A verdade está prestes a ser revelada. O chão tremeu sob ele. A noite ficou mais escura, enquanto um novo capítulo começava. E a única certeza que João tinha era a incerteza do que viria a seguir. João estava cercado por sombras e ecos do passado. A mão fria em seu ombro fez seu coração parar. Era a mãe de Isabela, mas não poderia ser. Ela estava morta. A presença dela era uma mistura de dor e saudade, mas havia algo de diferente. O olhar dela, geralmente tão terno, agora carregava uma determinação que o deixou gelado. João, a voz dela ecoou, como se o vento sussurrasse segredos. O que você vê aqui é apenas o começo. Ele sentiu o chão tremer. A clareira se iluminou em uma dança macabra. A pulsação do fogo no centro do ritual se intensificou. A multidão em volta murmurava palavras que pareciam surgir de um pesadelo. Isabela ainda estava lá, em transe, mas agora havia uma nova presença. Os olhos da mãe dela brilhavam com um conhecimento que João não compreendia. Você não sabia, não é? Ela disse quase em um sussurro.
As palavras dela o atingiram como um soco. Isabela não é apenas sua filha. Ela é parte de algo maior. A revelação o golpeou. O que ela estava dizendo? João olhou para Isabela, sua menina, mas algo parecia desacoplado. Isabela, você entende isso? Ele gritou, a voz embargada. O círculo dançante parecia ignorá-lo, envolvido na sua própria celebração de horror. Ela pertence a nós, João. A líder do culto falou, sua voz cortante. Desde sempre, ela tinha um destino. Venha, descubra a verdade. O peito de João parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Não! Ela é a minha filha! O que você quer dizer com destino? A sombra da mãe de Isabela ficou mais definida. Um fio de alegria dançando no olhar. Eu não conseguia escolher, mas Isabela, ela fez uma escolha. Tem um peso que você não compreende. A mulher olhou para Isabela, que começava a despertar, misturada em sentimentos que João não conseguia compreender. Você se afastou dela. A mãe prosseguiu. Procurou em outros lugares. O que você não pôde dar a ela? Poder, liberdade. E agora ela está no centro deste caminho. Isabela tinha gostado da ideia de ser livre, mas isso... Não, Isabela, não é assim que se liberta. Ele gritou, mas o ritual ecoava cada vez mais alto, misturando-se ao fogo. O olhar de Isabela parecia distante, quase desinteressado. Era como se ela estivesse decidindo algo que ele não podia compreender. Você não pode salvar o que nunca soube que precisava ser salvo. A mulher do culto falou, e naquele instante um grito cortante irrompeu da garganta de Isabela. Ele a viu se contorcer, o brilho no fogo refletindo em seus olhos. Nós somos mais poderosos juntos. A verdadeira liberdade está aqui. Um clarão ofuscante irrompeu do centro do círculo, iluminando todo o espaço. Um grito de terror e êxtase se misturou no ar, enquanto nuvens de fumaça começavam a envolver João e a multidão. O chão tremia, e ele começou a sentir que a realidade ao seu redor estava entrando em colapso. Uma força invisível o puxou, quase empurrando-o em direção ao fogo. Você deve escolher, João. A mãe de Isabela gripou. Liberte-se ou fique preso para sempre. Ele estava paralisado, fixado em Isabela, que agora parecia uma estranha. Isabela, eu te amo, volte! Mas a resposta dela foi um sorriso, uma expressão que não prometia nada de bom. A clareira se iluminou de uma maneira que momentaneamente ofuscou sua visão. Um momento depois, tudo ficou em silêncio. O que estava acontecendo? O brilho, a dança, os sussurros, tudo acabou. João se sentiu flutuar longe, mais longe do que nunca desejara. E quando finalmente conseguiu respirar novamente, a imagem de Isabela se dissolveu nas sombras. Falhou! A mãe de Isabela disse, uma expressão que misturava tristeza e triunfo. Agora você deve lidar com as consequências. Quando João olhou novamente, o círculo estava vazio. O fogo ainda ardia, mas a clareira era um eco do que havia sido. As sombras se esvaneceram, e a única coisa que restava era a escuridão, e um eco longínquo de uma risada que parecia conhecida. João estava cercado por sombras e ecos do passado. A mão fria em seu ombro fez seu coração parar. Era a mãe de Isabela,
Mas não poderia ser. Ela estava morta. A presença dela era uma mistura de dor e saudade. O olhar dela, geralmente tão terno, agora carregava uma determinação que o deixou gelado. João, a voz dela ecoou como se o vento sussurrasse segredos. O que você vê aqui é apenas o começo. Ele sentiu o chão tremer. A clareira se iluminou em uma dança macabra. A pulsação do fogo no centro do ritual se intensificou. A multidão em volta murmurava palavras que pareciam surgir de um pesadelo. Isabela ainda estava lá, em transe. Mas agora havia uma nova presença. Os olhos da mãe dela brilhavam com... Isabela não é apenas sua filha. Ela é parte de algo maior. A revelação o golpeou. O que ela estava dizendo? João olhou para Isabela, sua menina, mas algo parecia desacoplado. Isabela, você entende isso? Ele gritou, a voz embargada. O círculo dançante parecia ignorá-lo, envolvido na sua própria celebração de horror. Ela pertence a nós, João. A líder do culto falou, sua voz cortante. Desde sempre, ela tinha um destino. Venha, descubra a verdade. O peito de João parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Não, ela é a minha filha. O que você quer dizer com destino? A sombra da mãe de Isabela ficou mais definida. Um fio de alegria dançando no olhar. Eu não consegui escolher, mas Isabela, ela fez uma escolha. E essa escolha tem um peso que você não compreende. A mulher olhou para Isabela, que começava a despertar, misturada em sentimentos que João não conseguia compreender. Se afastou, Bela. A mãe prosseguiu. Ela procurou em outros lugares o que você não pôde dar a ela. Poder, liberdade. E agora ela está no centro deste caminho. João sentiu uma dor aguda. Isabela tinha gostado da ideia de ser livre, mas isso... Não, Isabela, não é assim que se liberta. Ele gritou, mas o ritual ecoava cada vez mais alto, misturando-se ao fogo. O olhar de Isabela parecia distante, quase desinteressado. Era como se ela estivesse decidindo algo que ele não podia compreender. Você não pode salvar o que nunca soube que precisava ser salvo. A mulher do culto falou. E naquele instante um grito cortante irrompeu da garganta de Isabela. Ele a viu se contorcer, o brilho no fogo refletindo em seus olhos. Nós somos mais poderosos, juntos. A verdadeira liberdade está aqui. Um clarão ofuscante irrompeu do centro do círculo, iluminando todo o espaço. Um grito de terror e êxtase se misturou no ar, enquanto nuvens de fumaça começavam a envolver João e a multidão. O chão tremia, e ele começou a sentir que a realidade ao seu redor estava entrando em colapso. Uma força invisível o puxou, quase empurrando em direção ao fogo. Você deve escolher, João, a mãe de Isabela gritou. Liberte-se ou fique preso para sempre. Ele estava paralisado, fixado em Isabela, que agora parecia uma estranha. Isabela, eu te amo. Volte. Mas a resposta dela foi um sorriso, uma expressão que não prometia nada de bom. A clareira se iluminou de uma maneira que momentaneamente ofuscou sua visão. Um momento depois, tudo ficou em silêncio. O que estava acontecendo? O brilho, a dança, os sussurros, tudo acabou. João se sentiu flutuar longe, mais longe do que nunca desejara. E quando finalmente conseguiu respirar novamente, a imagem de Isabela se dissolveu nas sombras. Você falhou, a mãe de Isabela disse, com uma expressão que misturava tristeza e triunfo.
Agora você deve lidar com as consequências. Quando João olhou novamente, o círculo estava vazio. O fogo ainda ardia, mas a clareira era um eco do que havia sido. As sombras se esvaneceram, e a única coisa que restava era a escuridão e um eco longínquo de uma risada que parecia conhecida. Então, um tremor profundo ecoou sob seus pés. As árvores ao redor começaram a balançar furiosamente, e uma neblina espessa começou a subir do chão, cobrindo tudo. João olhou em volta, apavorado, percebendo que não estava sozinho. Algo se movia na escuridão. "Quem está aí?" ele gritou, mais para se encorajar do que por realmente esperar uma resposta. O que quer que fosse, estava lá, esperando. A neblina se adensou, criando formas que pareciam se contorcer e se formar em algo grotesco. Então uma figura emergiu dela, com olhos que brilharam como fogo. "Tempo se esgotou, João", a figura disse, sua voz aventurando-se entre diferentes tonalidades, ecoando como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Com um movimento fluido, apontou para a clareira, onde o ritual ainda parecia vibrar, mesmo sem os participantes. "A verdade do que você não sabia será revelada agora." A garganta de João apertou. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" Ponto final. Isabela não é a única com laços aqui. Os segredos que você tem guardado estão prestes a vir à tona, e eles não são apenas seus. "Não!" ele gritou. Era como se um frio intenso tomasse conta dele. Ele sentia que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que mais haviam escondido dele? E naquela fração de segundo, os pedaços de sua vida, sua infância, seus erros, suas escolhas, tudo parecia girar em torno dele, enquanto a figura se aproximava. Antes que pudesse compreender completamente, uma luz brilhante irrompeu, engolindo tudo em seu caminho. E o último que viu foi o sorriso de Isabela refletido na essência do fogo, agora distorcido entre sombras e luzes dançantes. "Você será forçado a enfrentar seu verdadeiro eu, João, e a revelação virá em breve." O mundo ao redor dele congelou, e ao mesmo tempo, tudo começou a girar, como se ele estivesse prestes a colidir com verdades que jamais poderia ter imaginado. João estava flutuando no abismo de sua insegurança, perdido entre ecos e sombras. A figura sombria diante dele estava perto, e a luz continuava a pulsar, imersa em um medo que agora parecia feito de carne e osso. "A verdade está próxima." A voz ressoava como um trovão nas paredes de sua mente. Ele respirou fundo, tentando ignorar a neblina que se arrastava, quase buscando tocá-lo. Queria acreditar que tudo era um pesadelo, que ao acordar, everything would be fine. Mas este lugar, esta clareira amaldiçoada não deixava. Ele teve certeza de que não poderia escapar da dor e da verdade que o esperavam. E então, a escuridão se abriu, quase como se um portal se formasse, e uma figura se destacou. A luz intensa diminuía, e lentamente João percebeu o que seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha, um fogo que João não reconhecia. Havia algo mais, algo sombrio. "Pai", disse ela, e sua voz era suave, mas carregada de um peso insuportável. "Você não pode nos separar." João sentiu um nó na garganta. "Isabela, você está bem? O que aconteceu com você?" O desespero ecoava em sua voz, como uma onda quebrando em pedras afiadas. "Você nunca entendeu.
Nunca quis entender. As palavras dela o cortaram. Agora sou livre. E você? Você não pode mais me prender. João sentiu como se uma lâmina invisível cortasse suas esperanças. Um frio profundo que subia pelas veias. O círculo começou a vibrar novamente. E, de repente, João ficou paralisado. Para sua completa surpresa, Isabela se virou e, com um gesto, apontou para a figura à sua direita. O que ele viu quase fez sua cabeça girar. Ali estava a mulher do culto, mas ao lado dela, uma terceira figura se destacou. Era a avó de Isabela, sua mãe, viva. A presença dela era como um veneno. Ela olhou para João com um sorriso sombrio, uma expressão que ele reconheceu. Ele a conhecia de fotos antigas. Morreu antes de Isabela nascer. Ela foi escolhida. A voz da avó ecoou. E João mal conseguia acreditar. Fui eu quem a trouxe. Você nunca deu a Isabela o que ela precisava. As peças se encaixavam, um quebra-cabeça de horror. João se lembrou das histórias que sua mãe contava sobre seu passado, sobre a linha de sangue que chamava por poder, sobre tradições que ele sempre acreditara serem meras lendas. Mas ali estava a prova viva diante dele. O coração dele disparou. Você estava com eles o tempo todo? João gritou, apontando para a avó. Você morreu para que ela pudesse ser levada, para que ela pudesse ser... Não seja ingênuo, João. Isso sempre foi maior do que você. Você sempre esteve cego. As palavras da avó cortaram como lâminas. Isabela, ainda em transe, sorriu para o fogo. Juntos nós podemos. Você não tem ideia do que ela pode se tornar. Do que estão falando? A urgência na voz de João era palpável, mas a raiva já crescia dentro dele. A dor e a confusão se transformaram em fúria. O que é isso? O que vocês estão fazendo com minha filha? E naquele momento, tudo mudou. Um grito irrompeu da multidão. Uma das figuras da clareira, um dos seguidores do culto, caiu, e até então João não percebera. No chão, enquanto a multidão em pânico gritava, uma adaga, reluzente e ensanguentada, rolou em direção a ele. Foi ali que a verdade se manifestou. Não era só poder que Isabela buscava. Era a continuidade de um legado ancestral, de um pacto que girava em torno de sangue e sacrifício. João, escolha! A avó gritou, os olhos dela queimando de intensidade. Se não fizer isso, você perderá Isabela para sempre. Uma decisão crucial pairava no ar. Ele estava prestes a colidir com sua própria verdade. A adaga reluzia. A escolha estava em suas mãos. E o destino de sua filha dependia do que ele faria a seguir. O espaço parecia encolher. O tempo parou. E a única coisa compreensível era o loiro intenso de Isabela e o grave burburinho de segredos que assombravam suas vidas. O que ele iria sacrificar? E quem estava disposto a levar o peso do passado? João, com a adaga em punho, estava em um precipício. O que sua escolha significaria e a que preço poderia salvar sua filha? As incertezas e as consequências aguardavam, e a resposta se escondia sob a superfície de uma clareira que não era apenas o lugar dos rituais, mas o campo de batalha de seu próprio coração. João sentia o peso da adaga em sua mão. O fogo do ritual pulsava ao redor, desenhando sombras dançantes nas árvores.
A presença da avó de Isabela tornou tudo mais confuso e uma tensão insuportável pairava no ar. Você deve fazer a escolha, João, a avó disse, seu olhar penetrante. Ele trincava os dentes, o coração disparando como se quisesse escapar do peito. Os murmúrios da multidão se intensificavam e João olhou para Isabela, tão distante, tão diferente. Ele não reconhecia a filha, presa entre o mundo dele e esse novo horror. Isabela, ele gritou, a voz embargada. Você não precisa disso. Lute contra isso. Então, enquanto a pressão aumentava e o círculo de sombras parecia apertar ao seu redor, algo inesperado aconteceu. Um clarão tomou conta da clareira e figuras de luz dessa dimensão se desprenderam do chão. Espectros que dançavam, molduras de rostos conhecidos que se erguiam do passado. João ficou paralisado. Mãe? Sua própria mãe estava ali. Seu olhar triste, mas ao mesmo tempo, algo mais, algo intenso e sombrio. Você não pode mais ignorar, João, a mãe dele disse, a voz ecoando como se as próprias árvores a repetissem. Isabela não é sua filha, ela é feita de todos nós. A afirmação dele parecia uma bomba explodindo em sua mente. O que a mulher estava dizendo? Todo o passado dele, sua dificuldade de paternidade, as sombras da avó, tudo voltava com um peso que ele não esperava carregar. Você sempre achou que tinha controle sobre sua vida, sobre sua filha. Mas isso não é sobre você, disse a avó de Isabela com um sorriso perturbador. Isabela é a razão que nos une. O sangue nos liga a algo maior. A revelação cortou como uma lâmina. João olhou de volta para Isabela. Ele sentiu um impulso contra o peito. Algo o impulsionava. Isabela, ele não pôde mais se conter. Com um movimento decidido, ele apontou a adaga para o céu em um gesto, como se quisesse romper a conexão. Eu não posso. As palavras se esvaíram em gritos. Quando o brilho finalmente se dissipou, todos os olhos estavam voltados para ele. Isabela estava tirada do transe, mas algo em seu olhar, como se uma batalha estivesse acontecendo dentro dela, fez o estômago de João revirar. Papai, sussurrou Isabela, mas essa palavra não carregava conforto, e sim uma tristeza profunda. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. Ela começou a se contorcer. A verdade escondida dela começou a se manifestar. O que antes era um brilho de liberdade, agora parecia um grilhão, uma maldição. E no pico daquela transformação, algo dentro de Isabela a fez gritar. Não era um grito humano, mas um grito que ecoou através de dimensões. O ritual parecia ganhar vida própria e a tensão se transformou em caos. A clareira começou a tremer, o céu escurecendo como uma tempestade que se formava no horizonte. João viu a avó olhar para ele, um sorriso no rosto, e enquanto a realidade começava a despedaçar-se ao redor deles, a avó murmurou: está feito. A escolha foi feita. E agora a verdadeira natureza dela será revelada. Deslizar de sombra se destacou no fogo novamente. A verdade sobre Isabela e o que ela realmente era estava prestes a ser revelada. E na fração de segundo antes do mundo explodir em luz, ele compreendeu. Ele não protegera sua filha. Ele a entregara ao destino. E na escuridão que se seguiu, uma nova identidade se manifestou. E como um eco, a pergunta ficou no ar. O que isso significava para todos eles? A luz subiu? E o que estava em jogo não era apenas uma vida, mas a verdade enterrada nas cinzas de quem eram de verdade. E enquanto as sombras dançavam,
João percebeu que uma luta não havia terminado. E agora um novo capítulo estava apenas começando. João estava perdido nas sombras. A clareira parecia se contorcer ao seu redor. Isabela, tão diferente, tomou forma diante dele. A luz do fogo refletia uma intensidade que o fazia sentir-se nu, exposto à verdade que tanto temia. Mas a revelação que estava prestes a acontecer não prepararia seu coração para o que viria a seguir. Pai, você precisa entender. Isabela hesitou, seu olhar perdido entre o passado e o presente. E nessa pausa, um vagalhão de luz estourou ao seu redor, e a figura da avó pareceu se expandir, como se tivesse sido feita da própria fumaça do ritual. Ela é a chave, o sangue dela está ligado ao nosso legado. João gritou, mas as palavras falharam. A bruma engolfou seu corpo, um peso esmagador. O círculo pulsava e ele sentiu a terra tremendo sob seus pés. Foi então que tudo mudou. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo quando o silêncio foi cortado por um grito, não de Isabela, mas de uma voz familiar e distante. Isabela! Não! A voz ecoou e o coração de João parou. Olhou em direção à origem daquele grito. A sombra da mãe de Isabela revelava-se na escuridão. Seu rosto agora decidido e feroz. Você não pode fazer isso. A clareira congelou. Os olhos de João passaram de Isabela para sua mãe. E com isso, um desespero absoluto se instalou dentro dele. Mãe? Mas você está morta. A incredulidade sufocou sua voz. Eu sei, João, mas eu sempre estive aqui, escondida entre estas sombras. Ela avançou, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e poder. Não deixe que eles a levem para este caminho. Não deixe que ela se torne aquilo que não é. O ar ficou gelado e João sentiu uma verdade ser revelada. Isabela olhou entre João e a avó, confusa. O que está acontecendo? Ela sussurrou, como se cada palavra pesasse toneladas. Quem é você? Sou a sua avó que foi sacrificada por este culto, Isabela. A mulher anunciou com uma voz elevada e então ela se virou para João, uma chama nos olhos. Nós sempre usamos nosso sangue para esses rituais. E agora você está prestes a repetir a história horrenda da sua família. Sebastiana sempre foi a escolhida, mas você nunca soube. Agora a verdade vem à tona. João vacilou. O que a mãe estava dizendo? Ele lutaria contra isso, mas a revelação se entrelaçava com o desespero. O que ele havia enterrado tão profundamente voltava à superfície. O legado sombrio que seu pai também carregara. Ele balançou a cabeça. Não! Isso não é real. Mas é, filho. Isabela é a portadora desse legado. Se você falhar agora, pode perder não apenas a ela, mas a toda a nossa história. Em uma explosão de sentimentos, a clareira rangeu e a terra tremeu. O chão se abriu em uma fenda, uma fissura profunda que separava João de Isabela. Ele estendeu a mão, mas a distância parecia infinita. Ele tinha que escolher, ficar de pé e lutar contra os fantasmas de sua própria história, ou permitir que Isabela caísse nas garras de um destino que nunca quis. E no clímax desse desespero, Isabela gritou, suas palavras ecoando como um mantra. Pare, eu não sou isso. A única escolha que eu quero é ser livre. Um brilho cintilante. E pela primeira vez, ela parecia tomar controle da situação. Entanto, antes que João pudesse reagir, um clarão de luz ofuscante surgiu e o eco de risadas reverberou. Ele não entendeu? Não poderia.
E então a realidade pareceu se dividir. O fogo disparou em várias direções, e naquele instante, os rostos da multidão se distorceram em expressões de horror. Isabela, não! Gritou João, o desespero consumindo. Mas a luz subiu e tudo ao redor já não existia mais. O que estava em jogo não era apenas uma vida, mas a verdade ancestral que se manifestava. No espaço em que tudo se esvaiu, João sentiu uma vertigem, como se estivesse prestes a mergulhar em um abismo. E naquele grito, a verdade se tornaria mais clara, revelando um novo destino, um novo caminho. E por fim, a pergunta pairou no ar. Quem seria Isabela realmente? E o que restaria deles em sua busca pela liberdade? A clareira parecia se contorcer ao seu redor. Isabela, tão diferente, tomou forma diante dele. A luz do fogo refletia uma intensidade que o fazia sentir-se nu, exposto à verdade que tanto temia. Mas a revelação que estava prestes a acontecer não prepararia seu coração para o que viria a seguir. Pai, você precisa entender. Isabela hesitou, seu olhar perdido entre o passado e o presente. E nessa pausa, um vagalhão de luz estourou ao seu redor, e a figura da avó parecia se expandir, como se tivesse sido feita da própria fumaça do ritual. Ela é a chave. O sangue dela está ligado ao nosso legado. João gritou, mas as palavras falharam. A bruma engolfou seu corpo e o círculo pulsava. Ele sentiu a terra tremendo sob seus pés. Foi então que tudo mudou. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo quando o silêncio foi cortado por um grito. Não de Isabela, mas de uma voz familiar e distante. Isabela, não! A voz ecoou e o coração de João parou. Olhou em direção à origem daquele grito. A sombra da mãe de Isabela revelava-se na escuridão, seu rosto agora decidido e feroz. Você não pode fazer isso! A clareira congelou. Os olhos de João passaram de Isabela para sua mãe, e com isso, um desespero absoluto se instalou dentro dele. Mãe, pois você está morta! A incredulidade sufocou sua voz. Eu sei, João, mas eu sempre estive aqui, escondida entre estas sombras. Ela avançou, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e poder. Não deixe que eles a levem para este caminho. Não deixe que ela se torne aquilo que não é. O ar ficou gelado. E João sentiu uma verdade ser revelada. Isabela olhou entre João e a avó, confusa. O que está acontecendo? Ela sussurrou, como se cada palavra pesasse toneladas. Quem é você? Sou a sua avó que foi sacrificada por este culto, Isabela. A mulher anunciou com uma voz elevada. E então ela se virou para João, uma chama nos olhos. Nós sempre usamos nosso sangue para esses rituais, e agora você está prestes a repetir a história horrenda da sua família. Sebastiana sempre foi a escolhida, mas você nunca soube. Agora a verdade vem à tona. João vacilou. O que a mãe estava dizendo? Ele lutaria contra isso, mas a revelação se entrelaçava com o desespero. O que ele havia enterrado tão profundamente voltava à superfície. O legado sombrio que seu pai também carregara. Ele balançou a cabeça. Não, isso não é real! Mas é, filho. Isabela é a portadora desse legado. Se você falhar agora, pode perder não apenas a ela, mas a toda a nossa história. Em uma explosão de sentimentos, a clareira rangeu e a terra tremeu. O chão se abriu em uma fenda, uma fissura profunda que separava João de Isabela. Ele estendeu a mão,
mas a distância parecia infinita. Ele tinha que escolher: ficar de pé e lutar contra os fantasmas de sua própria história ou permitir que Isabela caísse nas garras de um destino que nunca quis. E no clímax desse desespero, Isabela gritou, suas palavras ecoando como um mantra: "Pare, eu não sou isso! A única escolha que eu quero é ser livre!" Um brilho cintilante envolveu sua forma e pela primeira vez ela parecia tomar controle da situação. No entanto, antes que João pudesse reagir, um clarão de luz ofuscante surgiu e o eco de risadas reverberou. Ele não entendeu. Não poderia. E então a realidade parecia se dividir. O fogo disparou em várias direções e naquele instante os rostos da multidão se distorceram em expressões de horror. "Isabela, não!" gritou João, o desespero o consumindo. Mas a luz subiu e tudo ao redor já não existia mais. O que estava em jogo não era apenas uma vida, mas a verdade ancestral que se manifestava. No espaço em que tudo se esvaiu, João sentiu uma vertigem, como se estivesse prestes a mergulhar em um abismo. E naquele grito, a verdade se tornaria mais clara, revelando um novo destino, um novo caminho. E então, num instante devastador, tudo se tornava em silêncio. A dor se transformou em um vazio. Então uma nova figura se formou no centro da clareira. Era uma mulher, mas não era nenhuma das que estavam ali. Era uma jovem, com olhos que brilhavam como chamas e uma aura quase sobrenatural. Ela sorriu e, com a suavidade de um sussurro, falou: "Finalmente estou aqui!" Tanta espera para que isso acontecesse. João paralisou. Não podia ser. A mulher diante dele tinha um olhar que fez seu coração afundar. Era como se a própria história estivesse diante dele. Você é? Sofia, ela sorriu, a verdadeira mãe de Isabela. E eu não estou aqui apenas para resgatar minha filha, mas para modificar tudo o que você pensou que sabia. As confissões dançaram no ar, e o mundo ao redor parecia desmoronar. Os rostos da multidão desapareceram, e Isabela olhou para a nova figura, perplexa. "O que você está dizendo?" "Você não é só a portadora do legado. Você é a encarnação de um poder que nunca compreendeu. E eu estive escondida, longe de você, para que o culto não te encontrasse." "Mas por que não me disse?" Isabela exclamou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Por que, querida? Você tinha que ter sua própria jornada. Mas agora é hora de enfrentarmos o passado juntas. A escolha é sua, e o que você decidir mudará tudo." João sentiu seu coração afundar. O que isso significava? O legado, os rituais, Isabela. O que tudo isso significava agora? Ele olhou para Sofia e uma onda de dúvidas o atingiu. Se a verdade era essa, quem realmente era ele? E mais importante, onde isso deixaria Isabela e suas escolhas a partir daqui? A luz voltava a pulsar intensamente, e ele sabia que nada seria como antes. A revelação estava apenas começando, e o verdadeiro desafio se aproximava. O que mais escondiam? O que mais estava em jogo? A única certeza que restava era que eles estavam todos prestes a se reencontrar em um caminho muito mais perigoso do que imaginavam. João estava paralisado, sem saber se ria ou se chorava. A verdade de Sofia reverberava em sua mente, sacudindo suas crenças e jogando sua realidade em desordem. Isabela olhou para ele, uma mistura de esperança e medo. "Pai, eu não entendo. O que está acontecendo?" "Isso é uma loucura!" Ele mal conseguia respirar. A adrenalina fervilhava em suas veias. "Sofia, você realmente é a mãe dela? Por que você nunca disse nada?"
Sofia olhou para Isabela, um cuidado maternal em seus olhos. Por que você precisava encontrá-la por si mesmo, João? Se eu tivesse aparecido antes, isso a teria colocado em perigo. Há forças em jogo que você não compreende. A clareira pulsava ao redor deles, os ecos do ritual ainda dançando no ar. João não sabia o que sentir. Tudo o que conhecia estava sendo desmoronado. Eu não posso perder minha filha para isso. Seu coração batia descompassado, lembrando-se das dificuldades que enfrentou. Isabela sempre foi a razão pela qual ele lutou, o seu único tesouro. Isabela, você nem tem que fazer isso. Nós podemos encontrar um jeito. Mas a expressão dela mudava, como se uma luta interna estivesse em curso. Pai, eu não sei o que escolher. Estão me dizendo que posso ser mais do que sou. A clareira iluminou-se quando Sofia estendeu as mãos em direção à filha, um convite. Isabela, o poder está em você. Junte-se a mim e juntos nós poderemos desfazer os erros do passado. Um tremor correu pelo chão. A atmosfera estava carregada. Não! Gritou João, o desespero aflorando. Isso não é liberdade, é outra prisão. Senti a pressão em seu peito aumentar. E então a luz pareceu pulsar com mais força, criando um ambiente intenso. Foi quando a figura sombria surgiu à distância, um culto de rostos conhecidos e desconhecidos. Eles olhavam em silêncio, mas seu olhar era de aprovação. Viva! Ela está finalmente acordando. Alguém sussurrou. O coração de João pulou, um medo mortal o atingindo. Quem são vocês? O que está acontecendo? Sua voz tremia de indignação, mas a multidão apenas sorriu, suas bocas se movendo em um murmúrio coletivo. Um deles avançou, um homem alto e imponente que João reconheceu. É você! Ele gritou, o terror enraizado na sua alma. Era seu pai, um espectro profundamente enraizado em um passado que João pensou ter enterrado. Surpresa, filho! A voz dele nunca deixara de ser familiar. Faz parte do nosso legado. Você finalmente está prestes a entender. O chão tremeu sob eles, e a luz girou freneticamente. As sombras começaram a se condensar, formando um túnel negro, como um buraco profundo. Isabela parou de responder, como se estivesse hipnotizada pela presença do avô. Sua mente estava confusa. Não! Não! Isabela, ouça! Gritou João. Mas suas palavras se perderam no turbilhão de emoções. Libere-se agora e tudo fará sentido, disse o pai de João, adentrando o espaço sombrio, enquanto o resto da multidão começava a se mover em uníssono, envoltos em uma dança frenética. Eu sempre estive aqui. Você só não percebeu. É seu destino, não é? O mundo de João girou fora de controle. Suas certezas estavam se esvaindo, dissolvendo-se em uma escuridão densa. Isabela olhou para ele, e aquele momento carregado de tensão se transformou em um eco de decisões não feitas. Eu não sei quem você é agora, Sofia, ou quem você quer que eu seja. A raiva arrasou de repente. Isabela sorriu para o avô. Talvez você tenha razão. Talvez essa seja a minha verdadeira liberdade. João sentiu o chão, sob seus pés ceder. Não! O grito ecoou na clareira. Uma mistura de desespero e dor. O que ele menos esperava era ver a filha dar um passo em direção ao avô, como se uma força invisível a puxasse. O desespero se transformou em horror. Isabela, não faça isso. Mas já era tarde. O portal aberto absorveu a luz, a clareira estourando em um brilho intenso. E no meio do caos, João percebeu. As sombras, seus ancestrais, o culto, eles eram todos conectados. Uma única linha de sangue unia seus destinos. Então, com um ruído ensurdecedor, tudo se quebrou. O toque de Isabela na mão do avô se desfez como um eco distante.
E quando a luz finalmente se dissipou, deixou para trás um silêncio profundo e inquietante. Um resquício de esperança ainda pairava no ar. O que isso significava para João? A verdade estava mais distante do que nunca. A única certeza era que a batalha estava longe de terminar e que o futuro deles se entrelaçava com aquela sombra antiga. E o que restaria? A pergunta ecoava no vazio, enquanto o centro da clareira, agora quieto, guardava segredos que podiam mudar tudo. Isabela não se mexeu. O tempo parou, quando o brilho da luz envolveu a clareira, e o coração de João disparou. "Isabela!" ele gritou, a voz presa pela urgência do momento. A young woman estava diante dele, com um poder emanando de seu ser, e a distância entre eles parecia intransponível. A multidão dos ancestrais estava ali, como sombras observando o momento em que a história se desenrolava. A pressão se intensificou, e os ecos das vozes ancestrais cercavam Isabela, insistindo que ela aceitasse o legado que deveria carregar. As palavras de sua avó ressoavam em sua mente. A verdadeira liberdade está aqui. Mas o que isso significava para João? Para ele, liberdade era proteção, era amor. "Você não precisa fazer isso", ele implorou, as mãos trêmulas. Ele sentia que tudo estava escorregando entre seus dedos. A memória de Isabela criança inundava sua mente, rindo, sonhando. "Você é mais do que eles dizem. Você é minha filha." E naquele instante, como um combustível a acender a chama, Isabela se virou, os olhos nublados, começando a brilhar uma nova determinação. A batalha dentro dela se manifestava em expressões. "Não posso simplesmente ignorar." Ele hesitou, olhando entre a mãe que conheceu e a mulher que agora se apresentava para ela. "O que você quer, mãe?" Sofia avançou, um brilho iluminando seu rosto. "Eu quero que você escolha seu próprio caminho, minha filha. O poder é seu, mas precisa decidir se usará para o bem ou para a destruição." Os ventos mudaram, e a clareira começou a contorcer-se. O terror envolvia João. "Isabela, pense em tudo o que já passamos. Você é mais forte do que isso. Não se deixe levar." Uma onda de energia atravessou o espaço, como se o próprio solo estivesse se dividindo. Os rostos dos ancestrais se tornaram espectros, desvanecendo-se entre a luz e a escuridão. Isabela olhou para João, seus olhos cheios de lágrimas. "Pai, eu não sei o que escolher." O desespero em sua voz cortou o coração de João mais do que qualquer coisa. Uma fração de segundo. Uma escolha. No momento em que João estendeu a mão, uma explosão de luz ofuscante envolveu tudo. E, pelo que parecia uma eternidade, o mundo ao redor desmoronou. Quando a luz finalmente clareou, João estava de pé, sozinho na clareira. O silêncio era ensurdecedor. A multidão desaparecera. O que restava era a memória de Isabela gravada em seu coração. Ele sentiu o peso da adaga em sua mão e a verdade novamente o atingiu como um soco no estômago. Tudo o que ele conhecia mudara. E agora era uma nova realidade, um futuro sem sua filha, perdido ainda entre as sombras. O que aconteceria agora? Ele não sabia. A única certeza era que aquele legado que o cercava o seguira até aquele ponto.
e o caminho que ainda se estendia à sua frente era incerto, misterioso, mas crucial. E assim, enquanto a clareira se tornava cada vez mais silenciosa, João respirou fundo. Havia um eco de esperança na dor. Uma nova trajetória começara. Algo precisava ser feito. O que quer que envolvesse sua família estava longe de terminar. Se você achou essa história intrigante, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Sua participação é essencial. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Vamos juntos desbravar o que vem a seguir.